Olá, meu nome é Sandra Grassi e sou presidente da Comissão de Direito Médico da OAB do Estado do Espírito Santo e hoje eu estou gravando mais um episódio do Conversa Jurídica. O objetivo do podcast é trazer temas importantes e também de impacto para toda a sociedade. Abordaremos diversas áreas do direito ligadas às comissões da OAB, sempre com especialistas convidados. Todos os episódios podem ser assistidos pelo canal da OAB e também no YouTube. Hoje falaremos um pouquinho sobre um tema de super importância, que é a prevenção de dano estético. E a minha convidada de hoje é a doutora Kátia Tinoco. Ela é advogada, palestrante, doutoranda em biomédica, mestre em direito e especialista em direito médico e da saúde. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Espero poder contribuir, sanando algumas dúvidas dos nossos ouvintes, né? Dos nossos, aqueles que estão nos ouvindo, assistindo. Doutora Kátia, os procedimentos estéticos têm atingido cada vez mais destaque na sociedade. A gente costuma verificar aí, tanto nas redes sociais, até mesmo, né, nos jornais, a ocorrência de danos, principalmente de cunho estético, derivados desses procedimentos. A gente sabe que existem alguns cuidados médicos, né, que ele pode estar se precavendo aí, realizando antes e executando, vamos dizer assim, antes de realizar a prestação de serviço em si. Qual seria a orientação que a doutora daria em relação à questão dos médicos nesse planejamento antes de realizar essa prestação de serviço? Bom, o mais importante é o profissional ter consciência e só realizar aquilo que ele estudou, aquilo que ele tem consciência, aquilo que ele sabe fazer, aquilo que ele sabe que é um procedimento já estudado, já garantido de eficácia, né? Uma outra coisa que eu acho muito importante, doutora Sandra, é o diálogo com o seu paciente, né? É explicar para ele o que vai acontecer, qual a possibilidade de dar certo e as possibilidades de não acontecer aquele que é o resultado desejado. Né, que é o mais importante. É ele se prevenir, ele saber qual a marca que ele vai usar, se é uma marca o produto, né, uma marca de confiança, se o produto que ele vai utilizar está dentro da validade, se o produto que ele vai utilizar já é bastante conhecido do mercado. Um outro detalhe muito importante para os profissionais médicos: fazer toda a anotação no prontuário do paciente. Todo o detalhe do tratamento, do procedimento estar anotado no paciente. Por quê? Porque para os médicos essa é a principal prova em caso de uma insatisfação, né? Então, assim, tudo que ele puder, ele vai fazer, anotar no prontuário, sempre anotar tudo no prontuário. E ter certeza daquilo que ele está utilizando e informar ao paciente. Tá? Ele tem que dar todo o passo a passo para o paciente. E sempre também ter o consentimento informado, né? Doutora Kátia, a doutora falou de uma situação importante em relação à questão do prontuário médico, né? Que é a base, né, vamos dizer aí, praticamente, de qualquer ação judicial nesse sentido da área médica. Então, a gente gostaria, inclusive, até de chamar a atenção aos profissionais dessa área e também a gente sabe que existem várias situações na saúde que a gente se utiliza, né, do prontuário médico. Não só o médico em si, mas tem o fisioterapeuta, né, tem o dentista. E aí, muitas vezes, pede para que um terceiro faça aquele preenchimento. A gente sabe que, na prática, isso em muitas situações pode ocorrer, né? Não é o ideal e nem deve, porque quem tem que fazer é o médico, obviamente. Mas a gente chama atenção nesse sentido porque o prontuário médico, ele tanto vai garantir, vai trazer uma segurança jurídica tanto para o médico quanto também para o paciente. Né, doutora Kátia? A importância do prontuário é tão grande que eu sempre falo, né? Eu sou professora de profissionais de saúde já há 12 anos, eu sempre falo. Quando você escreve no prontuário, você nunca está perdendo tempo. Você está ganhando tempo. Tudo que você puder anotar no seu prontuário é para a sua segurança e para a segurança do seu paciente. Porque numa relação médico-paciente, a gente não pensa só na segurança do profissional e nem pensa só na segurança do médico. Nós pensamos na segurança dos dois, né? Tem que ter um equilíbrio disso, né? Então, assim, não importa a sua especialidade, não importa se você for um médico, um biomédico, um dentista, tudo tem que ser, todo profissional da área de saúde deve ter muito bem anotado, muito bem redigido o seu prontuário.
que posso falar com toda certeza, é uma das primeiras provas que é solicitada no processo. Até porque a gente não sabe das intercorrências que podem acontecer no futuro. Exatamente. Então, intercorrência, né, doutora Sandra, acontece. Né? É erro. Não, nem tudo é um erro, né? Você não sabe a reação do paciente. O paciente pode ter uma alergia sem nunca ter tido, pode ter uma complicação. Então, é bom que esteja tudo anotado. Doutora Kátia, vamos falar então um pouquinho de paciente, né? Já que entramos um pouquinho na questão do prontuário médico. Quais seriam os cuidados que os consumidores, né? Os consumidores que eu falo aí são os pacientes, na hora de realizar um procedimento estético? O detalhe mais importante dessa sua pergunta é frisar que para que eles têm que tomar cuidado com o que eles assistem na internet, o que eles leem, sabe, essas informações que nem sempre são verdadeiras. Então, assim, nunca acreditar somente aquilo que está publicado, que está colocado numa rede social. Precisa se informar se o profissional é realmente capacitado para fazer aquele tipo de procedimento. Né? Por isso que eu falo, cuidado com a internet, você tem que ligar. Ligar para o conselho de classe para saber se ele está habilitado, ligar para o CRM, para o COFEM, para qualquer área que ele atuar, para o conselho de classe dele, para ter certeza que ele é um profissional adequado, conceituado, não, que ele está habilitado a praticar aquele tipo de procedimento. Pedir informações a respeito do produto, né? Procurar saber se o produto é registrado na Anvisa. Mas o paciente, né, não faz isso. Tem que fazer. Né? É segurança. Tudo que você utilizar para segurança do procedimento é bom para você e para o profissional de saúde. Saber a marca, pedir para saber a marca do produto, a quantidade que foi utilizada, a data de validade, tudo. Sempre é assim. Esses são os itens básicos, né? Os detalhes básicos que eles precisam saber. A gente não pode nem chamar de detalhes, que são tão importantes, né? São as informações básicas para que o paciente possa ter segurança no procedimento que ele vai fazer. Sabe? E sempre investigar, né? Procurar saber se o profissional já está habituado mesmo, que é o mais importante. Se você for fazer um procedimento e se certificar que ele está preparado, habilitado para aquilo, 60% de chance de dar tudo certo. Né? Porque não é só a responsabilidade do profissional, né? Tem a parte do paciente também. Sim. O que a doutora pode sugerir, por exemplo, né? Vou dar um exemplo da minha pessoa. Eu sou alérgica a alguns produtos, mas eu não sei, né, quando eu uso outros. Alguns eu até sei, mas outros é só mesmo usando. Nesses casos específicos, eu vou fazer um procedimento estético, mas eu não sei se aquele produto ele vai me causar ou não alergia. Como funciona isso na prática, doutora Kátia? Essa é uma pergunta muito difícil, né? Porque, primeiro que eu não tenho assim, tanto conhecimento médico, Sim. mas eu vou responder da maneira assim que eles possam entender, né? Principalmente o paciente, né? Porque o médico já sabe. Se você tem comprovadamente uma alergia, o necessário é que você avise o médico. Eu sou alérgica a isso, eu sou alérgica àquilo. Inclusive, tem alguns pacientes que eles já andam, né, com um papelzinho na carteira, dentro da bolsa, dizendo sou alérgica a isso e aquilo. Mas, pelo que eu leio, né, como eu falei, eu não tenho conhecimento médico, mas eu sei que a alergia pode aparecer naquele momento. Às vezes, nem o médico sabe que aquele medicamento tem um composto, né? Algum detalhe. E pode acontecer. Se o médico ele não foi informado daquela alergia que comprovadamente o paciente já sabia, isso para ele é uma. Não vou dizer que seja uma excludente de responsabilidade, mas ele não tem tanta responsabilidade porque o paciente sabia. Se é um problema que aconteceu naquele momento, aí vai depender do caso concreto. O ideal é que todo paciente informe o tipo de alergia e qual produto que ele tem alergia. É porque o médico também não tem como saber, né? Então, assim, o diálogo entre o médico e o paciente em todas as questões que envolvam o tratamento e o procedimento, ele é fundamental. É verdade, doutora Kátia. Falando um pouquinho, então, de dano, se ocorrer um dano em relação à questão, né, desse procedimento estético por má prestação de serviço, como que fica essa responsabilidade do médico e como a gente pode aí detectar essa má prestação de serviço, por exemplo? Tem um detalhe também que é muito importante, né, que eu falo. Insatisfação não tem nada a ver com um mau resultado, né? Sim. Não tem nada a ver.
São duas coisas diferentes. Um resultado satisfatório não quer dizer que tenha acontecido um erro, que, aliás, hoje a gente nem pode falar de erro médico, né? Isso. É um evento em saúde. Então, são duas coisas bem diferentes, porque às vezes o paciente se diz insatisfeito, mas o médico fez tudo aquilo que está dentro da literatura, usou todo o medicamento, então não é uma simples insatisfação. Mas isso vem com o tempo, né? De você comprovar se houve realmente um evento adverso ou não. Existem muitos jeitos de você provar. O paciente pode passar por uma perícia antes, ir a um outro médico, saber, ou conversar com o médico mesmo dele, que primeiro de tudo, Sandra, isso é bem importante, é que o paciente vá ao médico que o atendeu, ao profissional que o atendeu e converse sobre o que está acontecendo. Ele vai dizer para você se aconteceu algum problema, se não, porque o médico ele tem o maior interesse em explicar para o paciente. Né? Olha, aconteceu um resultado que não foi satisfatório, que não era o esperado, vamos agir desse jeito e tudo mais. O mais importante é o diálogo entre o médico e o paciente. Se você não está satisfeito com o resultado da sua cirurgia, se você não está satisfeito com o resultado do seu procedimento, a primeira coisa que você deve fazer é procurar o seu profissional e conversar com ele sobre a sua insatisfação. Ele vai te dar o caminho a ser seguido. Até porque tem essa relação de confiança, né? Assim como a gente tem na área do direito, também tem que ter essa relação de confiança com o paciente e médico. É necessário e essencial, né? A gente ouve falar aí nessa relação que é assim, quando existe um tratamento, uma cirurgia, metade é responsabilidade do médico, metade do paciente, porque o médico não consegue trabalhar sozinho se o paciente não seguir o pós-operatório, se ele não tomar a medicação certa. Então, às vezes a gente vê os pacientes reclamando, mas se você vai procurar a fundo e vê que ele não seguiu aquilo que o médico falou, né? Então, a responsabilidade é dos dois. E o diálogo tem que acontecer em todo momento. Não é porque o médico já fez a cirurgia, já fez o procedimento, que ele não precisa mais explicar ao paciente, não. Essa é uma relação que vai perdurar até que tudo esteja encerrado, até que tudo esteja concretizado. Essa responsabilidade médica, então, em relação à questão desses procedimentos estéticos, tudo tem que estar verificando caso a caso. Se ocorreu, por exemplo, um dano estético, a pessoa foi fazer um procedimento estético, vamos colocar nos lábios, um preenchimento labial, né? E aí não ficou exatamente como ela queria. Aí a doutora disse que tem algumas informações, se for da minha insatisfação pessoal, né? Porque se ajusta antes, né, doutora Kátia, com o médico, a forma do resultado, né? Vamos dizer assim. Como que a gente pode falar um pouquinho melhor isso aí para esclarecer para quem está nos ouvindo? Essa questão é bem delicado, porque às vezes o paciente chega no consultório, olha, eu quero ficar com o corpo daquela atriz tal, olha, eu quero ter a boca da Angelina Jolie, né? Não é assim, cada pessoa é uma pessoa, não dá para você ter um padrão, seguir aquele mesmo padrão total, né? Cada pessoa tem uma reação. Eu nunca vou conseguir ser igual a determinada pessoa, nós somos todos diferentes. Cabe ao médico orientar. Isso eu posso fazer. Não, isso eu não posso fazer. O médico, ele não pode seguir somente aquilo que o paciente quer, porque ele tem o conhecimento técnico e científico para limitar o ato médico dele. Ele não pode cair na conversa de dizer que vai ficar igual a fulano ou a ciclano. Não, ele tem o dever de informar. Tá? Agora, até se chegar à constatação de que houve mesmo um dano, tem todo um processo. E esse tipo de tratamento, se a gente for falar da parte de aplicação de produtos, de estético, tem um tempo não é nem se eu posso dizer o termo de maturação, né? Seria caso aqui. Mas tem um tempo para você comprovar se teve o resultado desejado ou não. Não é de um dia para o outro. Muitas vezes os pacientes vão no consultório, fazem um procedimento e acham que no dia seguinte vai estar maravilhoso. Isso é importante falar. Né? Tem paciente, doutora Sandra, que até hoje pergunta ao médico, quando ele vai ser submetido à cirurgia, vai ficar cicatriz? Vai ficar cicatriz, não tem como. É claro que eles vão procurar fazer essa cicatriz o mais bonita possível, né? Mas não depende só deles também. Então, isso tudo eles têm que entender. Existe um tempo para que esse procedimento fique do jeito que esperado. Não é de uma hora para outra. Isso leva tempo. Perfeito, doutora Kátia. O que o profissional, né, da saúde ele deve fazer para se resguardar em relação a essas questões, por exemplo, que a doutora citou, de o paciente ficar insatisfeito com a execução daquele serviço? O que ele deve fazer?
Nós já até tocamos nesse assunto, que é a questão do prontuário, né? Primeiro, ter um prontuário muito bem preenchido, muito bem preenchido. E se você lidar com prontuário eletrônico, aquele com a certificação que está na legislação específica, anotar o mais rápido possível, fazer a anotação logo que acabar o procedimento, né? E outra coisa, informar, obter o consentimento informado do seu paciente. Kátia, o que a gente pode colocar no consentimento informado? O médico sabe aquilo que ele deve colocar no consentimento informado. É sempre bom que ele busque uma ajuda jurídica para confeccionar. Mas ele que sabe aquilo, os riscos que podem acontecer, o que se espera daquele... E informar muito bem ao seu paciente. O paciente ele tem o direito de autonomia, de decidir se ele vai fazer o procedimento ou não. Mas ele só vai conseguir exercer esse direito à autonomia se ele estiver muito bem informado. Então, se o médico conseguir, ali, se for um processo judicial, conseguir provar que ele deu todas as informações, que ele fez aquele processo, aquele tratamento, seguindo todas as regras da literatura médica, de tudo aquilo que está no procedimento diário, de casos semelhantes e tal, ele tem muita chance de sair vitorioso no processo, né? Não dá, né, doutora Sandra, para a gente dizer que vai ser sempre uma vitória, porque o processo não depende do advogado, é o resultado, né? Com certeza. Então, é isso. Falando em resultado, doutora Kátia, nesses casos específicos, né, de procedimento estético, né, vamos falar um pouquinho de responsabilidade aí. O que a doutora me traz? Porque o médico, ele, nesse caso específico, não é um procedimento, vamos colocar assim, reparatório, né? Eu quero uma boca, né, um pouco mais carnuda, um pouco mais avermelhada. E aí o médico ele tem que dar aquele resultado para o paciente, por exemplo, né? É a questão da obrigação de meio de fim, né, que você está falando, exatamente. né? Aquela coisa toda. Primeiro que a obrigação de meio de fim foi criada em 1930 por um juiz francês que estava tratando do transporte de funcionários, não tem nada a ver com a medicina. Trouxe essa teoria e alegando que o cirurgião plástico tem obrigação de resultado. Na verdade, isso veio porque daquelas coisas, diz assim, a paciente está bem, se submeteu à cirurgia e tal. O ideal é que o profissional nunca prometa um resultado, porque a partir disso ele está se comprometendo com o resultado. E aí não depende se é cirurgião plástico, se é dermatologista, se é obstetra, nada. Se você se comprometer com o resultado, igual nós, né? É isso aí. Como advogada, se um cliente chegar para mim, eu falei assim, olha, causa ganha. Eu estou me comprometendo com o resultado, né? A gente não pode fazer isso. Com certeza, até fere código de ética, né? Exatamente. Até o AB sempre fala disso, o NJ, o advogado que te prometer causa ganha, você vai embora. Corre dele. E eu falo isso nas minhas aulas, né? Porque a gente pode se comprometer a seguir todo o rito processual dentro do prazo, ter uma boa argumentação e tudo mais. Não mais. É igual o profissional da saúde. Você não pode se comprometer com o resultado. Você não pode criar aquela expectativa no seu paciente. Hoje nós sabemos, doutora Sandra, que não é só o cirurgião plástico que faz a parte estética. Nós temos outros profissionais de outros ramos fazendo a parte estética. Isso não é uma crítica, né? Eu não tenho competência, digamos assim, para determinar quem pode fazer ou não. Isso não é um assunto que eu devo abordar, que eu possa abordar. Mas aquele profissional que se compromete a fazer um tratamento, que ele saiba as responsabilidades dele também. Né? Então, você deve se comprometer a fazer um tratamento que você tem habilidade, que você estudou para isso, que você tem prática para isso. Isso é o mais importante, uma das coisas mais importantes. Por exemplo, eu só aceito causa que eu sei que eu posso, que eu tenho, né, uma habilidade, que eu tenho conhecimento para fazer, porque senão o risco é certo. Essas informações são importantes, até porque muitos consumidores, né, eles acham que aquele profissional, ele deve entregar aquele resultado que ele está pedindo. Então, algumas ponderações que a doutora fez, de suma relevância, né, é que o profissional, ele deve, né, ficar atento a essas informações e não prometer um resultado que ele não possa cumprir, né, bem como colocar todas as informações, né, que ele passou para aquele paciente, né, se resguardar com prontuário, com toda a documentação pertinente para aquela ocasião, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Né? Eu vou fazer uma colocação aqui, claro. Se você me permite, que muitos não gostam, assim, de ouvir. Sim. Mas o cliente, o paciente, ele tem que entender que número de seguidores
não traduz a competência do profissional de saúde, tá? Verdade. Isso uma coisa não tem nada a ver com a outra. É claro que a rede social hoje é uma ferramenta de trabalho, e ela é uma ferramenta de trabalho muito importante para mim, né, como advogada, para a doutora Sandra como advogada, para o médico, né, como médico, é muito importante. Mas não traduz a realidade de competência e número de seguidores. Eu, por exemplo, eu tenho pouquíssimos seguidores, porque eu não tenho tempo hábil para ficar postando, né? Doutora Kátia, Eu não eu tenho bastante seguidor, mas eu também não tenho muito tempo hábil, não, viu? A gente vai se virando sim. Exatamente. Eu tenho que, né, me organizar. E você é um pouco mais nova do que eu, né? Verdade. A pessoa, quando chega numa, assim, a gente Sim. tem mais um pouquinho de idade, isso é tudo muito novo pra gente. Verdade. Eu fui aprender a lidar com isso há pouco tempo, porque eu tenho pessoas próximas que estão me orientando. Sim. Mas é uma ferramenta excelente de trabalho. Verdade. Excelente. Mas não confundam o número de seguidores com competência do profissional. Isso Falou é assim, tudo. Tem que ter um alerta sobre isso. Nem tudo que é postado é verdadeiro, né? Rapidamente aqui falando, sem me estender muito, é a questão da nova resolução de publicidade médica. Por que demorou tanto para permitir que o médico postasse o antes e o depois? Porque eu não sei identificar se aquela foto foi manipulada ou não. É muito difícil para a gente. Com certeza. E tem uma outra coisa. Por que demorou? Porque não tem como. Quando o médico publica o resultado, ele está induzindo a outros pacientes a acreditarem que aquele resultado é o resultado padrão dele. Né? E não é assim. Precisava permitir? Precisava, porque outras especialidades fazem há mais tempo. Mas tem que ter um controle. Doutora Kátia, falando um pouquinho aí em relação à questão de perícia médica, a doutora é especialista, né? Não, eu sou professora da pós-graduação em perícia médica. Certo. Fazendo um adendo, então, em relação à perícia médica, o que é levado em consideração nesses casos de má prestação de serviço, né? Onde ocorre um dano aí para o paciente? Em relação à perícia? Primeiro que é muito bom esclarecer. Vamos falar um pouquinho da parte médica e também da parte do consumidor. Tá. Mas uma coisa está muito interligada à outra, né? Primeiro que perícia médica, ela é fundamental em qualquer processo que envolva a saúde, que envolva esse tipo de procedimento, esse tipo de questionamento. Hoje, os peritos eles estão muito firmes naquilo que eles estão periciando, né? Porque a gente ouvia falar, porque é amigo de um, não existe isso. Nós temos mecanismos de impugnar um perito se a gente descobrir que ele é amigo do médico que está sendo acusado ou não. O que o perito faz? Qual é o papel do perito ali? É analisar tudo que foi feito, né? Analisar os medicamentos que foram usados, a quantidade de medicamento e dar uma posição isenta. O perito ele tem uma postura isenta de analisar o que foi feito, de muitas vezes fazer o exame físico na paciente e ali emitir um parecer, né? O que aconteceu e o que pode ter causado um erro ou não. Um erro não, gente, né? Um evento em saúde, né? A gente vai acostumar com isso, né? Verdade, logo. Tá muito novo. Mas a perícia, só ressaltando, a perícia é muito importante. Verdade. Eu acho que uma das situações mais importantes, né? É a perícia. Além do prontuário médico, perícia. E aí eu vou repetir aquela minha fala de antes. Perícia não é gasto, é investimento. É investimento. É sempre um investimento. Porque você tem a segurança ali do que você fez. E com profissional competente, né? Exatamente. Para aquela situação específica. Verdade, doutora Kátia. A gente está quase finalizando aqui o nosso podcast de hoje. E para finalizar, eu gostaria de perguntar, a gente está falando só de dano, né? Mas vamos falar um pouquinho aí de excludente de responsabilidade do médico. O que a doutora pode explicar para quem está nos ouvindo nesse momento aí? O médico ele pode ser isento de responsabilidade se tiver por exemplo, dano causado por um terceiro. Né? Já aconteceu de um médico fazer uma cirurgia numa paciente e ela chegar lá com um ponto aberto. Né? Porque estouraram meus pontos. Na verdade, foi descobrir depois que a responsabilidade não foi dele. Ela não seguiu aquilo que ele pediu no pós-operatório. Então, assim, é muito bom também que o médico fique atento no pós-operatório, sabe? Porque, assim, a paciente sempre deixa escapar, ou quem está acompanhando sempre deixa escapar se a paciente seguiu a orientação ou não. Então, assim, se ele não tem culpa, se não for, primeiro que para ser responsabilizado tem que ter comprovadamente a culpa do profissional, né? Então, assim, fato de terceiro, né? Uma alergia que ele não sabia. Isso não quer dizer que ele vai abandonar a paciente. Olha, a culpa não foi minha. Não é isso. Ele vai acompanhar o paciente até o paciente ficar sem problema nenhum, tá?
Mas culpa de terceiro é um dos casos mais comuns. E se ele seguiu todo aquele protocolo, né, que está na literatura, que está naquele habitual de se fazer aquele procedimento, e não ficou comprovada a responsabilidade dele. Mas dentro do processo, doutora Sandra, é muito bom que a gente fale que por mais que, que o resultado, às vezes, né, mesmo que a gente comprove que ele não teve responsabilidade, vai muito do entendimento do juiz. Mas nós temos mecanismos de defender tanto o paciente quanto o profissional. Mas então, assim, nós estamos já finalizando? Estamos finalizando. Então, eu queria fazer uma última fala, que o mais importante dessa relação médico-paciente são duas situações. É a confiança do médico no paciente, do paciente no médico, né? E você falar a comunicação, que é o diálogo entre você e o seu paciente entre o seu médico, porque isso é a base da relação médico-paciente. Quando eles estão entrosados e que eles têm esse diálogo, né, bem acessível, bem legal, não estou dizendo que o paciente possa estar ligando para a casa do médico, ou médico, não é isso. Esclarecer tudo. Né? Eu, quando vou fazer um procedimento, agora eu vou falar assim de uma particularidade, quando eu preciso fazer um procedimento, uma cirurgia, eu anoto tudo quando eu saio da minha casa e levo tudo para o médico me responder, para eu ter a certeza que estou tirando todas as minhas dúvidas. É uma boa dica. Claro, porque na minha época de gravidez, eu anotada, posso isso, posso aquilo, posso fazer aquilo. Com procedimento é a mesma coisa. Quanto tempo que eu vou precisar de ficar de repouso? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Sabe? Posso ficar na frente do computador, às vezes aquela luz interfere na cicatrização. Então, você tem que perguntar tudo. E o médico, ele tem o dever de te responder. Sempre. Ai, muito obrigada, doutora Kátia. Gostaria de agradecer a participação, por esclarecer tantas dúvidas, né? E a gente sabe que esse tema é um tema bem relevante e bem falado nas redes sociais. A gente costuma verificar no nosso dia a dia todos esses procedimentos estéticos. Muitas pessoas estão aí com dúvidas, né? Como fazer, qual profissional contratar, bem como o que fazer quando o dano ocorrer e bem como também essa prevenção, né? O que eu posso fazer para me prevenir, para que possa amenizar ou até mesmo evitar mesmo que esse dano ocorra. Agradeço também a todo mundo que nos acompanhou nesse episódio. Caso tenham interesse em acompanhar os outros episódios dessa conversa jurídica, pode estar acessando as redes sociais da OAB e também os outros episódios, claro, né? E mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço.